Olá pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é o brincar na matemática. Esse vídeo é especial porque ele responde a diferentes pedidos que vocês fazem pelos comentários, pelo e-mail, requisitando atividades e brincadeiras para matemática. Claro que nesse momento em específico, nesse vídeo, a gente não vai listar essas atividades e brincadeiras, tem outros vídeos para isso. Mas eu vou dar categorias de atividades e brincadeiras que se relacionam muito bem com a matemática e que muitas vezes a gente não imagina. E explicar para vocês o que essas brincadeiras e atividades desenvolvem nas crianças e adolescentes. Qual que é a perspectiva e relação com a matemática. Então, acho que a primeira categoria que a gente tem que dar, já de graça, são os jogos. A matemática tem uma possibilidade enorme de trabalhar jogos com as crianças. Baralho, dados, dominó, vareta, boliche, tabuleiros, diferentes jogos comerciais que a gente tem por aí, fichas, botões. A gente tem uma possibilidade de trabalhar o oral, o escrito, o desenho dentro desses jogos de uma maneira livre. E nisso a gente está trabalhando diferentes tipos de habilidades, né? Então, eu vou trabalhar as habilidades numéricas, habilidades espaciais, eu vou trabalhar a resolução de problemas especificamente dentro do jogo. O jogo é importante, mas isso a gente já sabe. Então, se eu quero trabalhar matemática, eu acho que o primeiro ponto de partida que eu posso ter são os jogos. Quais são os jogos tradicionais? Como é que a matemática está aplicada? Eu posso criar jogos a partir das áreas geométricas, eu posso criar jogos a partir dos gráficos, eu posso usar jogos de tabuleiro para brincar com os meus alunos. Como é que os meus alunos respondem? Como é que eu posso inserir desafios matemáticos dentro dos jogos tradicionais? Uau! Aí você começa a ter esse amparo. Mas e se eu lhe disser que a gente consegue trabalhar literatura infantil e infanto-juvenil junto com matemática? Tu acredita? Tem um livro muito bom que se chama O Diabo da Matemática, que eu gostaria muito que você lesse e trouxesse no seu dia a dia cotidiano. Mas a gente pode trabalhar a literatura não apenas com o Diabo da Matemática, não. Foi só uma referência, um exemplo. Mas a literatura permite que eu trate da matemática através dos diversos livros, dos fantoches, do teatro, da massinha de modelar, do vídeo, do papel com dobradura, das sucatas. Eu consigo fazer com que esse meu aluno se exercite a criatividade na maneira, de forma que ele se relacione. Quando ele constrói um personagem de um livro em sucata, ele está exercitando a criatividade. Mas é claro que eu posso desenvolver, através desses trabalhos de literatura, habilidades essenciais à matemática. Por exemplo, processos de leitura e escrita. Não existe matemática se a criança não sabe ler. E a criança precisa aprender a ler coisas que ela goste para ir para os desafios. Eu posso trabalhar com a resolução de problemas. Então, livrinhos que trazem os desafios cotidianos, mistérios, né? Então, mexer num conto, movimentar um conto para que ele só possa conseguir desenvolver, resolver o mistério do conto ou da historinha infantil, se ele conseguir resolver determinados problemas. Noções de número, medidas de geometria, distância contada. Então, você vai contar o continho da lebre e da tartaruga, olha só quantos metros elas andaram. Quanto é que dá isso de fato? Quanto é que é isso em centímetro? Se eu trago da historinha para daí para matemática, olha o potencial que eu tenho. E eu introduzo na cabeça dos estudantes que matemática é diretamente relacionada à leitura. Compreende? E daí eu posso ir para as brincadeiras. Porque a gente falou de duas categorias: jogos e leitura, né? Livrinhos didáticos, contação de história. Terceira categoria, brincadeiras. Qual que é a diferença da brincadeira para o jogo? O jogo tem o artefato, muitas vezes, né? Sempre, aliás, ele vai ter ali
esse artefato em uso, que são as cartas, o brinquedo. E a brincadeira não. Mas a principal regra nem é essa. A regra é que o jogo tem regras muito estabelecidas e a brincadeira tem regras negociáveis. Olha só, ou não tem regras, né? O brincar é livre. Então, eu posso trabalhar com brincadeiras e essas brincadeiras se relacionam muito bem com as parlendas ou com as músicas, com as cantigas de roda. Então, eu posso usar CDs, eu posso trabalhar com corda, com bola, com bolinha de gude, com papel, com amarelinha. Onde, dentro da matemática, eu vou desenvolver a percepção, a localização espacial, o desenvolver das noções de medida e números, o desenvolver da organização, o esquema corpóreo. Eu posso, aliado à literatura, né, trabalhar a dramatização, a modelagem, a produção de artefatos próprios, né, então os fantoches, mas toda essa construção com a brincadeira, essa possibilidade do desenho, do oral, do escrito em atividades espontâneas, se inserem muito bem na construção viável de possibilidades da matemática. Então, eu tenho contagem na brincadeira, eu tenho noção de verso, eu tenho repetição, eu tenho número de vitórias, eu tenho número de derrotas. Eu posso trazer brincadeiras matemáticas, e daí no YouTube mesmo tem vários parceiros, vários professores que compartilham as suas brincadeiras matemáticas. No Demonstre tem lá as listas de brincadeiras matemáticas, porque essa possibilidade fortalece o professor a ser cada vez melhor. E daí a gente chega à exploração das figuras geométricas. Essa é uma nova categoria. Olha quanta coisa legal a gente pode trabalhar na noção de exploração de figuras geométricas que tem a ver com a matemática, né? O tangram, os blocos lógicos, o quebra-cabeça, o geoplano, os sólidos geométricos, as figuras, o elástico, o barbante, o material de sucata, a dobradura. E disso tudo eu vou para a percepção do espacial. É através da noção de formas geométricas que a criança começa a ter o contato com a área, o contato com o se movimentar. Eu posso fazer brincadeiras de percepção espacial, eu posso trabalhar com a capacidade, eu posso brincar com modelar, eu posso desenvolver a representação das figuras, eu posso brincar com encaixe, eu posso fazer com que haja montagem de desenhos com formas de tangram. Então, as formas geométricas são os instrumentos lúdicos assim, que mais vem à mente depois dos jogos, por boa parte dos professores. E isso porque é delas que a gente constrói maquetes, que a gente brinca com livros, que a gente faz os legos, que a gente monta, né, os projetos. As formas geométricas são úteis para as crianças, mas elas podem ser apresentadas não como um problema de matemática no livro que o aluno tem que resolver apenas, mas como uso no dia a dia. Por último, a categoria que eu coloquei é a dos gráficos, porque quando a gente pensa em gráfico, a gente pensa realmente numa coisa muito chata, mas não tem que ser assim. A gente tem o hidrocor, a gente tem a tesoura, a gente tem a régua, a gente pode criar diferentes noções, né? Então, noção estatística, desenvolver percepção, localização espacial. A gente pode desenvolver a relação texto-gráfico. A gente pode brincar com barbantes, né? Analisando as distâncias com barbantes. Tudo isso é uma possibilidade a ser explorada que agrada o aluno, que faz com que o lúdico esteja na matemática, mas que apresenta uma nova forma de encarar exercícios de gráfico. E leitura de gráfico é essencial a qualquer cidadão, a qualquer leitor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu coloquei aqui no computador esses tópicos, espero que você tenha gostado. Me diz o que você achou e vamos para o próximo vídeo, combinado?